Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco, na modalidade de EAD, Ensino à Distância. Eu sou o professor Daniel Cardoso, a nossa disciplina é Controladoria. Hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos e vamos falar sobre avaliação de desempenho. Na verdade, esta é uma das últimas, se não a última videoaula, porque dentro das outras que já vimos, a gente conseguiu contemplar o conteúdo que era previsto para a disciplina. E a partir de agora nós vamos fazer basicamente aplicações, né? Atividades, colocar em situações de simulação do mundo real o que vocês acabaram vendo assim de forma teórica. O objetivo da aula de hoje, os objetivos da aula de hoje seriam basicamente três. Um, dar a percepção de que as firmas, as empresas precisam, elas têm a necessidade de mensurar seus resultados. Um outro objetivo seria reconhecer os principais tipos de indicadores de desempenho, né? Quais são aqueles que já são consolidados, e quais são as maneiras que se entende como avaliar desempenho. E também vamos identificar alguns modelos de avaliação de desempenho que são assim mais comumente citados tanto na literatura como no próprio mercado, né? Como você acaba encontrando com mais facilidade, entender um pouco o porquê disso aí. Se a gente olhar para essa foto, né, e a gente consegue ver aqui duas figuras. Essa figura aqui da esquerda, nós estamos tendo uma imagem do que era um escritório, não era um escritório de contabilidade, não necessariamente, provavelmente era uma agência bancária, na década de 30. Do lado direito, eu consegui encontrar, é uma foto de um escritório de contabilidade. Olha aí como trabalhavam os nossos colegas na década de 60. Por que eu trouxe essas duas fotos? É que nesse período, a partir da década de 30, e com uma ênfase muito grande, mais forte a partir da década de 60, começou-se a dar mais ênfase à questão da avaliação, da gestão das pessoas, dos resultados, dos times, né, como se costuma dizer, e das unidades de produção, das unidades de serviço. E isso estava dentro de um fenômeno conhecido como gestão descentralizada. O que seria basicamente a gestão descentralizada? Eu tenho uma empresa, seja ela de qual natureza for, e eu acabo subdividindo ela em unidades, em partes, para que eu possa ter em cada parte um supervisor ou um responsável, e partindo do princípio que dessa maneira eu vou ter como fazer melhor, né, a atividade referente àquela seção, àquela parte, àquela divisão que foi feita. Só que quando eu divido a minha empresa, e é óbvio que a empresa passa a ser a soma de todas as unidades, né? O somatório de todas as partes. Mas é óbvio que quando se faz isso, você acaba necessariamente caindo na necessidade de avaliar, porque você vai precisar saber o que é que está sendo bem feito, né? O que está sendo feito de acordo com o previsto, como também aquilo que não correu como deveria ter sido feito, né? Dentro do que tinha sido do que foi esperado dentro do programado. E isso tudo acaba também levando a uma outra necessidade, que é a dar àquele gestor, aquele responsável pela unidade, a sensação de que ele está sendo medido. E isso tem um efeito psicológico, no sentido de que, sabendo que ele está sendo avaliado, sabendo que ele está sendo acompanhado, o desempenho dele, espera-se, tende a melhorar, uma vez que ele vai saber, ele sabe que vai ser
medido pelo que fez, pelo que era esperado por ele, como também ele vai poder ser comparado com outras unidades similares que também estão sendo avaliadas. Então, há um processo psicológico envolvido nisso aí e há também um princípio que o Jean Balvo, no seu livro em 2016, acaba dizendo, mencionando, que você só consegue obter aquilo que você consegue medir. Então, a partir do momento que eu tenho o pleno conhecimento do desempenho que eu estou tendo, eu consigo entender se estou indo pelo caminho que eu deveria estar indo, se a estratégia que foi planejada lá atrás está sendo cumprida, e se aquele gestor ou se aquela equipe, aquela unidade, ela está realizando a contento a missão que foi destinada para ela. Dentro dessa ideia de avaliar desempenho, a gente vai observar três modelos principais, que são os que são mais comuns, mais utilizados, né, e são assim consolidados na literatura. O Balance Scorecard, capital intelectual, e o benchmark ou os benchmarks. O Balance Scorecard disparadamente, ainda é o sistema de medição de desempenho mais difundido da literatura. Os idealizadores dele foram o Kaplan e o Norton, e ele tem ele trouxe uma inovação muito interessante. Até aquela ocasião, e eu vou dizer que até hoje muitos administradores, muitos investidores até pensam da seguinte forma: se a empresa apresenta lucro, se o lucro é consistente, é persistente, se continua acontecendo lucro, tá tudo bem. Só que o Kaplan e Norton eles inovam quando eles colocam uma coisa que é óbvia, mas às vezes não é tão clara para todos, que uma empresa ela não é apenas uma caixa registradora ou uma saída de dinheiro, né? Ela tem vários componentes, tem vários aspectos a serem observados dentro da empresa, vários setores, claro, e que ajudaria a entender a empresa, entender a gestão, entender o desempenho, se eu adicionasse mais indicadores. É mais ou menos como uma analogia que se faz em relação à cabine do piloto de voo do avião. Imagine que se você entra, para quem teve já a oportunidade de ver, ao menos em um filme, a cabine de voo tem uma série de instrumentos, né? Um vai falar da altitude, outro vai falar da pressão atmosférica, enfim, existem vários indicadores que vão ajudar o piloto e o copiloto a entenderem a situação do voo. Eles não se baseiam apenas em um indicador, em apenas uma métrica, em apenas uma medida. Imagina que fosse assim: na cabine do piloto existisse apenas um instrumento que dissesse tudo e que fosse a partir dele que se definisse se estava tudo certo ou tudo errado. Pode até parecer que seria ideal, mais fácil, mas não necessariamente, porque você teria que entender vários fenômenos que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas se você se dispõe de uma medida, como é que você iria operacionalizar isso? Então, qual foi a evolução do modelo que o Kaplan e o Norton trouxeram? Eles adicionaram, além da visão tradicional de finanças, que é essa aqui, né, do lado direito da figura, a de processos internos, a de clientes e a de inovação e aprendizado. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Finanças é a visão tradicional e ela tenta responder essa pergunta, que é uma pergunta que nós nos fazemos. Isso pela visão da empresa. Como nós somos vistos pelos nossos acionistas, né? Nós estamos dando aquele nível de lucratividade e retorno financeiro esperado, né? Isso em relação a finanças. E aí o Kaplan e Norton eles sugerem que dentro de cada uma dessas visões se criem metas, também se criem medidas que possam
mensurar se essas metas, né, estão sendo alcançadas. Então, em finanças, eu posso ter uma meta de, sei lá, dobrar a minha lucratividade. Essa é a meta. E qual seria a medida? Aí eu vou ter uma série de indicadores que medem lucratividade e eu posso avaliar se realmente eu consegui dobrar ou não o que eu esperava. Aí eles já começam para as outras visões não tão tradicionais. Processos internos. O que seriam os processos internos, né? E a pergunta que norteia essa visão, né, seria como nos superar? Como é que a gente pode fazer melhor? Imagine que você está no supermercado. O supermercado tem aqueles produtos que você gosta, o preço é atraente, o marketing que foi feito na mídia social ou na TV, ou na maneira que que chegou até você a informação foi bem feita. Você foi até aquele supermercado porque você queria e achava que iria ter o que você procurava e realmente tinha. Só que aí tem um problema. Na hora de você fazer o pagamento, a fila é quilométrica. E por mais que existam caixas, o processo de pagamento ele é muito complicado, ele é lento. Por alguma razão, o sistema de pagamento é ruim. Eu particularmente, já passei por situações assim. Chegar num lugar em que eu desejava adquirir um produto, eh, tudo aparentemente correu bem até até a hora de fazer o pagamento. Na hora da venda, a venda foi bem feita, o vendedor fez a parte dele, tudo foi bem feito. Mas na hora de pagar, eu já cheguei a desistir, deixar o produto lá e não comprar o produto que eu queria muito ter comprado. E acabei comprando num outro lugar por um preço até maior. Mas porque houve uma falha lá no processo, num momento crucial, que era do pagamento. Então, a visão processos internos tenta avaliar isso. Será que internamente os meus processos eles estão sendo feitos de acordo com o que deveriam ter sido feitos? Como é que eu posso superar o que eu já venho fazendo? Como é que eu posso melhorar isso aí? Então aí eu posso ter, já que eu falei de fila agora, uma meta, reduzir o tempo de espera em fila de 5 para 3 minutos. E como seria essa medida? Ah, aí eu teria alguém fazendo essa medição do tempo que a pessoa entra, né, do início do atendimento até a hora que ele já recebe o produto embalado com a nota fiscal na mão. Então, seria a medida poderia ser o tempo em que ele é atendido, né? Então, processos internos, isso é apenas um tipo de processo. O processo interno também pode ser a entrega, aquilo que é comprado hoje é muito comum a compra à distância, né? A compra feita via internet, que chega na sua casa, mas às vezes o entregador ele danifica o produto, às vezes a transportadora atrasa, enfim, há um processo que vai da hora que você desperta o desejo do cliente de consumir o produto até a hora em que ele vai finalizar a venda e receber o produto. Sempre há o que melhorar nesse processo. E esse é um processo interno. É a empresa que tem que resolver. Então, Kaplan e Norton defendem nesse modelo, que é o modelo básico deles, né, com essas quatro visões. Eu aproveito para fazer um parênteses e dizer o seguinte: cada empresa pode ter o seu próprio balance scorecard. Na verdade, as empresas elas têm e não existe um balance scorecard igual ao outro, porque cada empresa tem suas próprias particularidades. Eu já trabalhei em mais de uma multinacional, inclusive em banco, e ele tinha um modelo de balance scorecard. A gente sabia que aquilo ali era um balance scorecard, que tinha as visões e em cada um suas metas específicas, e não era. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de um banco e vi que o do outro já era diferente daquele anterior. Mas no fundo era a mesma ferramenta. Só que aí metas mudavam, medidas mudavam e os processos que eram enfatizados eram diferentes. Então, essa seria a visão de processos internos. E agora a gente vai pensar em clientes, que seria uma outra visão adicionada pelo modelo do Kaplan Norton, né? E a pergunta é, como somos vistos pelos nossos clientes? Será que os nossos clientes estão se agradando do que nós oferecemos para eles? Será que eles gostam do que nós fazemos? Porque, afinal de contas,
tem aquela velha historinha, né? Quem é mais importante na empresa, né? É uma piada antiga. Você pede para o presidente tirar férias, você pede para o gerente mais importante tirar férias, o melhor vendedor tirar férias, e aí você pede e você dá férias para o seu cliente. Aquele que fizer mais falta, esse é o mais importante. Obviamente é o cliente, né? Se não tiver cliente, não adianta ter presidente, não adianta ter vendedor, não adianta ter ninguém, porque o cliente é a razão de existir da empresa, né? Afinal de contas, é ele que consome o teu produto, é ele que gera receita, é ele que gera toda a operação da tua empresa. Então, sendo o cliente uma visão importante, e pasmem, né? Antigamente o que se pensava era só aqui, ó, nas finanças. A própria visão do cliente não era tão relevante. Então, do mesmo jeito que nas outras visões, eu vou ter metas e eu vou ter medidas para saber se eu estou realmente conseguindo, uma palavra que era dita muito na década de 90, encantar o meu cliente. Então, uma meta, por exemplo, eu posso ter a meta de ter um call center, uma linha direta do cliente comigo para ele falar da insatisfação dele ou para ele me fazer sugestões de novos produtos. E aí, qual seria a medida? A medida seria relativa ao call center, por exemplo. Se é um call center que mede reclamações, redução de 50% ou de 100% das reclamações. Se é uma linha direta para produtos novos que podem ser criados, eu vou pensar numa medida do tipo: qual percentual de sugestões dos clientes eu acabo concretizando e transformando isso em realidade? Isso é uma maneira de medir também. Então, essa seria a visão de cliente. Por fim, dentro do modelo básico do Kaplan e do Norton, nós vamos ter a inovação e aprendizado. A inovação e aprendizado é muito comum dizer assim, é o funcionário se especializando e aprendendo, fazendo cursos de reciclagem. É isso também, não deixa de ser isso também. Mas a pergunta, percebam, a pergunta que está aqui embaixo fala assim, ó, como continuar melhorando e criando valor? Porque não é somente o funcionário que aprende, é a empresa como um todo ela aprende. Há uma cultura organizacional e essa cultura tem que aprender como se relacionar cada vez melhor com o seu cliente, como fazer melhor o seu próprio negócio, como fazer. É muito comum quando a gente se depara com algumas empresas que são tradicionais, são centenárias, e aí tem aquele fundador, o antigão, que ele passou a vida toda à frente da empresa, aí tem a transição para os mais jovens, e aí o mais jovem está cheio de ideias que veio da universidade ou de qualquer um outro lugar, ou são ideias que ele mesmo teve, ou de algum livro que ele leu, e aí no final das contas ele quer mudar tudo, porque ele já vem com aquele discurso pronto de que nada disso que se fazia se faz mais, isso aí é ultrapassado, isso é coisa antiga, isso não se usa mais. Só que isso aí joga contra exatamente essa ideia da inovação e aprendizado. Lógico que nós vamos aprender e melhorar, mas nós não podemos esquecer também o que já foi aprendido, o que já se entendeu, o que já se faz de bom. É inovar, tornar novo, mas não tornar diferente por ser diferente. É tornar melhor. Então, é para isso também inovação e aprendizado. E nisso aí você realmente pode ter metas de qualificação de empregados. Por exemplo, eu posso entender que todos os meus empregados deveriam ter nível superior, porque uma pessoa que tem uma escolarização de nível superior, ou até mais, né, especialização, ela tende a ter um melhor discernimento, um melhor conhecimento, seja lá do produto que vende, como da vida como um todo, ter um vocabulário, ter um background mais completo. Então eu posso colocar como meta 100% do corpo funcional ou graduado ou pós-graduado, e uma medida disso é medir esse percentual. Também eu posso ter como meta todos,
todos os funcionários que trabalham com vendas fazerem um curso de vendas, terem um curso de vendas. E aí eu vou medir isso percentualmente. Enfim, eu acho que deu para entender qual que é a ideia do Balance Scorecard, né? É não entender somente a área de finanças, né, o resultado financeiro, é entender como é que eu vou em vários aspectos. Porque se olharmos aqui para a figura, nós vamos ver que tudo se interrelaciona. Tudo contribui para tudo. Porque veja só, se o meu processo interno está melhor, eu agrado mais o meu cliente, se eu aprendo com o meu negócio e faço com que ele funcione melhor, naturalmente as finanças vão funcionar melhor também. É uma coisa lógica. E percebam que aqui no centro da figura nós temos, aqui em amarelo, o Balance Scorecard, uma afirmação que diz assim, definição da estratégia, né? Tem uma legenda, a definição da estratégia. Isso é importantíssimo, que é o seguinte, a empresa ela tem uma estratégia de como fazer as coisas. Olha, estratégia é o seguinte, você tem a empresa no estágio em que ela se encontra atualmente ou na sua criação e vai entender onde ela quer chegar. Eu estou aqui num ponto tal e quero chegar num ponto seguinte mais na frente. O caminho que eu vou fazer, que eu vou trilhar para chegar nesse ponto, é a estratégia. É a maneira como eu vou fazer para chegar lá e atingir os meus objetivos. Então, o Balance Scorecard, ele nasce a partir da estratégia. Porque todas essas áreas e outras áreas podem ser criadas, outros aspectos, outras visões, né? Cada uma dessas caixinhas azuis aqui, a gente pode chamar de visões, abordagens. Ela tem que ter a ver com a estratégia da empresa. Por exemplo, eu tenho a oportunidade de participar de bancas de qualificação de mestrado, de doutorado e de bancas de conclusão de curso. E um dia desses foi apresentado um projeto de um Balance Scorecard de uma igreja. E a igreja entendendo que o negócio, obviamente, não é finanças, né? O resultado não é, o objetivo final não é o dinheiro, mas sim as questões teológicas, questões espirituais. Mas como fazer isso melhor? Então, assim, como melhorar os processos internos na igreja, como atender melhor, como dar mais acolhimento aos membros da igreja, o que a igreja pode fazer como servir melhor. Então, cada empresa, cada tipo de empresa vai ter um tipo de Balance Scorecard. Eu vou dar um exemplo aqui, que é de um BSC simulado de um mercadinho. O nome do mercadinho é Mercadinho Exemplo Limitada. Aí, nas colunas, nós temos aqui ó, objetivos, metas, indicadores que nós vamos usar e eu ainda adicionei uma coluna dizendo qual a iniciativa que poderia se fazer. Então, só para entender como é que se faria para botar em prática um Balance Scorecard nesse mercadinho. Mercadinho pequenininho, simples, mas eu sou proprietário, li sobre o BSC e quero implantar. Então, dentro da perspectiva financeira, qual é o objetivo? Aumentar o lucro, né? Tranquilo quanto a isso. E aí eu criei uma meta. A meta é aumentar em 30% a lucratividade. Quais são os indicadores? Lembra que toda meta tem que ter uma medida, né? Como eu vou medir? A medida são os indicadores. Aí nós que somos contadores, né? Essa disciplina aqui é uma disciplina de contabilidade, então nós estamos muito confortáveis e à vontade. Nós conhecemos ROI, ROA, ROI, enfim, há um portfólio enorme de medidas que podem ser usadas para medir a sua lucratividade. E qual seria a iniciativa? Talvez aumentar o portfólio de produtos. Talvez a empresa, o mercadinho, ele ofereça poucos produtos e por isso ele está vendendo menos. Se ele começar a ter mais produtos, né, uma oferta maior, e eu não estou falando na quantidade de produtos, tipo, não é que ele vende sal e ele vai comprar mais quilos mais fardos de sal. De repente ele passa a vender perfume, sei lá, ele não vendia perfume, passa a vender perfume também. Aí aquele cliente que antes ia comprar perfume em outro lugar, começa a comprar lá também, naturalmente o faturamento aumenta.
Entende? Então, essa seria a perspectiva financeira. Vamos pensar na perspectiva de inovação e aprendizado. Então, aqui o que aqui o empresário pensou? Eu quero que eu quero ter todos os empregados treinados em venda. Ele acha que o empregado dele tem que saber vender. E ele não estaria errado. Aí ele cria uma meta. 100% dos empregados eles devem ser treinados em venda. Ele vai, sei lá, fazer uma parceria com uma escola de treinamentos, ele vai contratar um consultor, enfim, ele vai treinar todo mundo. E aí ele vai fazer, no final das contas, um teste de orientação a vendas e aplicar a todos os empregados. Isso aqui tem duas vertentes. Uma, ele pode primeiro fazer um teste para descobrir se quem está trabalhando com vendas tem vocação para trabalhar com vendas, que isso é uma coisa importante. Às vezes a pessoa está lá no setor de vendas que foi a oportunidade que apareceu, né? A pessoa está desempregada e aí foi contratada e continua lá, mas não gosta. E aí, por mais que se esforce, não vai conseguir vender bem. Mas também pode ser o seguinte: você pode, ao final do curso, fazer um teste e perceber se todo mundo que fez o curso melhorou. Você faz um antes e um depois, talvez. Ver se o que o empregado antes entendia sobre vendas melhorou depois do curso. Isso é uma maneira de medir, né? É um indicador de medir se realmente a meta de treinar todo mundo foi alcançada com sucesso. E a iniciativa, desculpem, é oferecer, oportunizar curso de venda para todos os empregados. Outra perspectiva seria a perspectiva de processos internos. Vamos lá pensar em melhorar o controle do estoque. Para um mercadinho isso é importantíssimo, né? O controle do estoque tem a ver também, e nós de contabilidade sabemos, com a disponibilidade e com o fluxo de caixa. Talvez, se ele não controle bem, ele vai estar comprando, vai estar se endividando, vai estar desencaixado sem necessidade, quando ele poderia não estar fazendo compras tão altas e estar com o caixa equilibrado. Então, ele pode criar uma meta de ter 100% dos produtos catalogados num sistema digital, informatizar o estoque, de modo que isso já é bem comum, né, hoje em dia. Você vai lá, quando o funcionário do caixa passa o leitor do código de barra, o teu sistema de estoque já dá baixa lá no estoque e quando chega num certo número, né, num certo limite, esse sistema já gera uma mensagem para quem é responsável pela reposição ou pela compra de, olha, tá acabando a mercadoria tal, tá na hora de fazer compra. Então, isso aí pode ser uma meta. Um indicador a ser usado. Você pode, para medir se isso está sendo bem feito, fazer inventários periódicos, né? Para saber se realmente o quantitativo está batendo, né, com o que o teu sistema está dizendo que está, que podem haver falhas, né? Pode haver erro humano, pode haver problemas de corrupção mesmo, de fraude. Enfim, o indicador aí é para medir se o que o sistema está controlando confere com a realidade. E qual a iniciativa? A iniciativa, nesse caso, seria implantar um sistema informatizado para controlar o estoque, né? Isso aí, o objetivo é ter 100% dos produtos catalogados, mas para isso eu preciso implantar um sistema informatizado para controlar o estoque. Por último, na perspectiva de clientes, eu quero aumentar a fidelização de clientes. O que é a fidelização do cliente? Eu quero que o cliente me seja fiel, que ele compre para mim sempre e a maior quantidade de coisas possíveis. Aí eu posso colocar como meta aumentar o ticket médio em 20%. O que é o ticket médio? É a média do quanto ele consome. Vai lá, eu faço minha conta, né? Eu tenho meu controle de custos, eu tenho meus controles gerenciais e eu sei que o meu cliente ele gasta em média, R$ 100 comigo. E eu quero que ele passe a gastar 120. E aí é um indicador que vai me ajudar a medir se eu conseguir
esse objetivo é o valor médio da nota fiscal, porque eu vejo quanto era antes e meço quanto ficou depois, né? Se realmente houve esse aumento de 20%, se não houve, se houve mais. E qual seria a iniciativa para tentar atingir essa meta que eu estou querendo? É oferecer como promocional. Eu posso também vincular um clube de vantagem no mercadinho, que é uma estratégia que é muito comum hoje em dia. Enfim, você pode usar a estratégia que lhe parecer mais adequada, contanto que você consiga aumentar a fidelização do cliente, porque quando eu aumento o ticket médio, eu estou fazendo com que meu cliente ele consuma mais de mim. Se ele está consumindo mais de mim, ele está consumindo menos do meu concorrente. Então, sim, eu estou aumentando a fidelização. Aí a gente agora vai para uma outra maneira de avaliar desempenho, um outro modelo. É o modelo de capital intelectual. A ideia de capital intelectual ela ganhou muita força no início dos anos 80. É mais ou menos, eu estou dizendo mais ou menos, mas foi em 1986, quando o Schwab publicou o livro The Know-How Company. E ele tinha indicativos de como gerenciar ativos intangíveis, né, na Suécia. Esse modelo é um modelo sueco. Né? Ele foi inicialmente defendido na Suécia. Embora existam empresas que têm diretor de capital intelectual, né? É um modelo que para algumas empresas funciona muito bem. E isso é uma coisa que eu aproveito para dizer agora. Não tem um modelo desse que seja o melhor. Tem o melhor para a empresa. Pode ser que Balance Scorecard funcione bem em uma empresa, mas não vai funcionar muito bem em outra e que funcione, seja, por exemplo, capital intelectual. Ou então lá, benchmark, que é que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas voltando ao capital intelectual, então, Zweig publicou esse modelo dentro do livro dele em 86. E aí a gente tem que entender o capital intelectual como a junção de três tipos de capital. Uma mistura, uma soma. Eu prefiro falar de somatório em vez de mistura. Né? Mistura parece mais uma salada, uma, uma massa de bolo, né? É uma soma. O capital humano, que somos nós, e esse capital humano ele gera inovação, ele gera produtos, gera serviços, porque somos nós que fazemos os produtos e serviços das empresas, né? E que melhoramos os processos, os negócios da empresa. Então, o capital humano são as pessoas, é uma parte do capital intelectual da empresa. Outra parte é o capital estrutural, que seria o conhecimento que pertence à organização como um todo, né, em termos de tecnologia, invenções, aquelas invenções patenteadas, aquilo que a empresa criou, aquele jeito de fazer. Um exemplo, McDonald's. Inclusive, tempo desse saiu até um filme que mostra como é que se criou aquela ideia de fazer aquela produção meio como se fosse linha de produção de fábrica do sanduíche, né? Em vez de uma pessoa só fazer o sanduíche todo, cada um fazia uma parte. Então, isso é alguma coisa que foi criado por pessoas, tá? Ok? Mas que hoje é parte do capital estrutural do McDonald's. Não só mais do McDonald's que outras empresas adotam, mas naquele momento seria uma inovação tecnológica, uma invenção. Também pode ser um tipo de estratégia, estrutura, sistema, um procedimento organizacional. Algumas empresas fazem semana de integração. Eu trabalhei em algumas empresas que tinham isso. E essa semana de integração, inclusive na minha tese de doutorado, eu consegui encontrar indícios de que essa semana de integração e também tentar fazer com que o empregado absorva os valores da empresa, ele consiga compreender e ele consiga assim aderir aos valores da empresa, aumenta a lucratividade da empresa também. Então, procedimentos organizacionais, isso entre outras coisas, faz parte do capital estrutural.
Por último, dentro dessa ideia de capital intelectual, nós vamos ter o capital de clientes, que é o valor da empresa, né? Que pode ser tanto na franquia, nos relacionamentos contínuos com as pessoas ou organizações com as quais ela vai se relacionar. É, em bancos se chama muito isso, não só em bancos, né, em outras organizações, a carteira de clientes, né? Existem casos de empresas que compram outras, nem tanto pela empresa em si, mas pelos clientes que ela tem. Você vai lá, uma montadora de carros, ela compra uma outra montadora que tem carros que nem eram tão bons assim, a fábrica não era tão boa assim, mas aqueles clientes que gostam daquele tipo de carro, aqueles clientes interessam, porque eles são clientes, sei lá, que são muito ricos, são dispostos a pagar altos valores por veículos de luxo. Então, o importante daquela empresa seriam mais os clientes. Não estaria tanto nem no capital humano daquela empresa que foi comprada, nem no capital estrutural. Seria o capital de clientes. Então, percebem, o capital intelectual é uma soma. O capital humano, pessoas, a estrutura, né, a tecnologia, tudo que ela possui, e os clientes que formam a base de consumo dos produtos que a empresa oferece. Como é que se mede capital intelectual? Você vai ter várias medidas, eu estou apresentando aqui a de Swart, que aparentemente é um pouco complicado de entender, mas eu vou tentar assim explicar. Isso vocês vão ter. Isso tem como primeiro que não existe uma medida única, existem várias maneiras. Eu, inclusive, vou mostrar daqui a pouquinho uma tabela com várias maneiras de medir isso. Mas eu peguei essa maneira do Stuart de medir, que é a seguinte. Vocês percebam que tem aqui medidas de capital do cliente. Lembra que capital intelectual são três tipos de capital? Então, capital do cliente, capital humano e capital estrutural. Dentro disso, você tem aqui variáveis que estão relacionadas a essas medidas. Então, por exemplo, o valor da marca. A medida aqui, vocês percebem, isso aqui é uma circunferência, e aqui é o raio, um dos raios da circunferência. Daí, dentro do processo de avaliação, eu vou medir e vou ver que o valor da marca em relação à questão do cliente, de relação ao valor de mercado, valor contábil da empresa, ele estaria aqui nesse ponto. A satisfação do cliente com a minha empresa, dentro dessa escala aqui, né, desse outro raio, já não estaria tão bem, já estaria mais nesse ponto. A razão de vendas versus custos de vendas, né? Talvez seja uma relação que não esteja muito boa, você vende bastante, mas o custo da venda é muito alto, isso diminui a lucratividade. Então, essa relação aqui, ó, dentro dessa linha, eu já vou colocar dentro da avaliação. Claro que nada disso aqui é feito aleatoriamente, né? É feita a medição pelos profissionais envolvidos em cada área. Então, mas aí estaria nesse ponto. E aí eu vou fazer isso com cada uma das variáveis. Aí tem a atitude dos funcionários, por exemplo, que aí, ó, dentro desse raio aqui, vai estar aqui nesse ponto. Percebem que se eu sair ligando esse ponto com esse ponto aqui da venda de novos produtos, com índice de rotatividade, esse ponto aqui com esse, eu acabo formando essa figura aqui, que é uma figura escura, né? Essa seria a imagem do capital intelectual da empresa. Esse foi um modelo formulado por Stuart, né? É mais um dos modelos, é mais uma maneira de medir capital intelectual. E uma vantagem dele é que ele é visual. Você olha para a imagem e você vê alguma coisa. A crítica que se faz é que ele é um modelo considerado complexo, né, tanto de se executar como de se entender.
Aí você vai ter várias outras medidas, ou várias outras maneiras de medir o capital intelectual. Você pode medir pela diferença entre o valor de mercado e o valor contábil, que é uma maneira simples, mas tem limitações por quê? Porque é frágil, né? O valor de mercado ele oscila diante de muitas intempéries do próprio mercado, de crises, etc. É uma equação matemática, né? É uma subtração, né? A diferença entre o valor do mercado, como o mercado enxerga, e o valor que está registrado lá na contabilidade. E a perspectiva que é adotada é a perspectiva financeira, é uma perspectiva única. Aí a gente vai voltar lá para o que a gente falou sobre balanço scorecard. Esse tipo de medição aqui acaba sendo uma medição por uma abordagem única financeira, né? Que não é bem o caso do capital intelectual. O capital intelectual ele vai acabar enxergando outros. Então aqui você tem várias outras formas de medir. Você tem o Q de Tobin, que vai considerar o custo de reposição de ativos, né? É uma maneira fácil de medir, mas também é afetado pelo efeito de mercado, é uma equação matemática, a ênfase é financeira, enfim, existem várias maneiras de estar se medindo o capital intelectual dentro de vários modelos que foram propostos e não necessariamente nenhum deles está correto, totalmente correto e nem totalmente errado. Existe o que vai se adequar mais à necessidade da empresa. Agora a gente vai falar de benchmarks. Benchmark a gente pode definir como melhor prática, né? A busca das melhores práticas. Um marco inicial para o uso dessa estratégia de avaliação de desempenho seria o final da década de 70, quando a Xerox Corporation é, ficou preocupada porque ela estava perdendo muito mercado para as empresas japonesas que eram concorrentes dela e estavam entrando lá nos Estados Unidos e com- é, retirando uma boa parte do share, né, da fatia de mercado delas. E aí o que é que a Xerox pensou? Eu preciso conhecer as práticas deles. O que é que eles fazem? O que é que eles estão fazendo de certo que está ou estão fazendo melhor do que eu, né? O que é que eles fazem tão bem que está fazendo que esse efeito aconteça? Que eles consigam retirar uma fatia do meu mercado, eles invadam o meu mercado. Então, sobre benchmark, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro, nem toda prática que se faz numa empresa ela é adequada à outra. Você pode ter boas práticas de uma empresa que não vão ser aplicadas por outros, por fatores culturais. Uma coisa que funciona bem numa empresa inglesa não vai funcionar bem numa empresa americana, nem numa empresa brasileira. Também é importante dizer que benchmark não é espionagem industrial, não é colocar um espião disfarçado lá dentro da outra firma, para ele ficar anotando o que é que se faz de bom e depois passar para depois o outro ir lá e copiar. Benchmark é um processo que, por vezes, na verdade é assim que deve ser. Ele é consensual, as empresas que estão envolvidas, elas têm a coisa é transparente. Por exemplo, eu já trabalhei, como já falei várias vezes aqui, em bancos, e em um deles, era um banco estadual, ele tinha interesse em aprender sobre uma prática de um outro banco estadual brasileiro. Era um determinado processo que eu não estou conseguindo me lembrar agora, mas nós fizemos o processo de benchmarking. Eu fui junto com uma equipe para lá, com outros gerentes, e a gente passou um bom tempo dentro do outro banco entendendo como se fazia aquele procedimento lá, aquele processo. E aí a gente trouxe as ideias e adaptou à nossa realidade, porque nem tudo que eles faziam lá foi possível fazer no nosso banco, porque a realidade era diferente. Vários tipos de realidade eram diferentes. Os clientes eram diferentes,
orçamento era diferente, a tecnologia, o parque tecnológico que eles possuíam era diferente do nosso. Então, muita coisa deu para a gente adaptar, a gente aproveitar, mas muita coisa não se aproveitou. Mas percebam, não foi nada escondido, foi um processo consensual e foi um processo saudável, porque inclusive é uma mão é uma mão dupla, porque no momento que você também você está no processo de benchmark, você também está falando das suas características e quem está sendo lhe recebendo para expor as suas práticas também conhece as suas práticas. Então, no final das contas, ambas as empresas acabam aprendendo uma com a outra e acaba que os dois processos podem melhorar. É possível que nessa busca de melhores práticas, todos os envolvidos saiam ganhando, né? E é uma relação ideal, é a relação ganha-ganha. Também não é impossível, aliás, é muito possível se fazer o benchmark interno. Você tem empresas que têm várias filiais, você pode comparar as melhores práticas de uma filial com uma outra filial. Fazendo isso, obviamente, todas as ressalvas que se fez anteriormente. Nem toda filial é igual, nem toda filial está na mesma cidade. Você pode estar em país diferente, estado diferente, cidade diferente, os empregados são diferentes, a cultura local é diferente, mas sim, eu posso aproveitar alguma coisa que uma determinada loja, vamos pensar aqui numa loja de departamentos, tem uma prática que uma loja de departamentos costuma fazer, que dá muito certo para ela, melhora as vendas, melhora o relacionamento com o cliente, melhora o fluxo, o processo, e aí eu posso muito bem aprendendo com essa loja que é da minha própria empresa. Eu nem precisei sair da minha empresa. Dentro da minha própria empresa, eu encontro uma solução que pode ajudar as demais lojas da minha própria instituição. Então, a ideia do benchmark é basicamente essa, a de melhores práticas. A gente também tem, eu meio que fiquei devendo na aula de orçamento, eu cheguei a mencionar, que a gente pode usar o orçamento flexível, que aí a gente falou das limitações de usar um orçamento estático, né? Naquela época que a gente está falando de orçamento base zero, vários tipos de orçamento, né? A gente falou que tem orçamento flexível e tem orçamento estático. Um orçamento flexível, ele também pode se prestar a ser um instrumento de avaliação de desempenho, para a gente mensurar como é que está o andamento, o desempenho do processo lá entre o orçado o que é efetivamente executado. Então a gente vai dar um exemplo, né? É, o exemplo seria o seguinte: vamos pensar aqui numa pet shop e essa pet shop aqui ela usa orçamento estático. Então ela tem um realizado de 150, isso aí na conta clientes, então, ou seja, ela vendeu mais do que ela tinha orçado, então ela tem uma variação de 30, que é esse Fzinho aí é de favorável. E quando a gente parte para olhar para os custos variáveis, a gente começa a ver que tem lá na última coluna mais a letra D do que a letra F. Só a parte de custos fixos, né? Até porque são fixos, que acaba sendo favorável. Mas, no geral, o desempenho acaba aparentemente sendo ruim. O que é um negócio para se pensar. A empresa vendeu mais do que esperava e, no final das contas, o total de custos foi muito mais alto. Faz sentido, né? Você vendeu mais, você teve mais custos, mas isso não pode ser demonstrado num relatório como se isso fosse uma coisa ruim, negativa, né? Então, só como informação dessa empresa, o custo médio por cliente, né, que entra na loja, que visita a loja, é de R$ 1,20. Cada cortesia, né, que é o que
a loja dá como cortesia, sai em média por R$ 4 a cada cliente. E R$ 20 é o custo da energia elétrica que acabou sendo rateado aí por cliente. Os outros custos são fixos, né, a princípio. Como eu já tinha dito, o resultado entre o orçado e o verificado, se foi positivo é F, né, favorável, se for negativo, desfavorável, letra D. Aí o que é que a gente vê, né? Como eu já falei, o relatório de desempenho baseado no orçamento estático, ele acaba por confundir o controle de custos com o controle de atividade. Porque perceba, havendo custos, os custos vão existir, desculpa, mas quando aumenta a atividade, é óbvio que vão aumentar os custos, né? E por fim, algo que eu já falei, nota-se que o aumento da atividade, que foi uma coisa boa para a pet shop, né? Ou seja, entrou mais gente, consumiu mais produtos, fica de forma contraditória, parecendo que o aumento exerceu um efeito negativo na empresa. Agora vamos mudar, em vez de usar um orçamento estático, vamos usar um orçamento flexível. Aí olha só como muda. Eu tinha um número orçado de clientes de 120, mas o número efetivo de clientes que entrou na minha loja e consumiu produtos foi de 150. Então o realizado foi 150. Aí eu já faço aqui um orçamento com base em 150 clientes. E aí vamos lá. Se eu realizei 150 ou 650, a minha receita aqui de clientes não teve variação nenhuma, foi zero. E aí eu vou orçando os custos. Perceba, agora eu estou fazendo com que o meu realizado e o meu orçado estejam compatíveis. Antes eu estava comparando um orçado para 120 com um realizado de 150. Agora eu estou comparando um realizado de 150 com um orçado em 150. Você vai ver que a variação, na maioria dos casos, vai ser nenhuma. E a única coisa que teve aqui um aumento, um valor desfavorável, foi o dos salários dos empregados, né? O Dzinho aqui desfavorável. Custos fixos, esses outros custos fixos, eles já eram favoráveis desde antes. Mas percebam como aqui eu tenho uma imagem bem menos diferente, bem mais diferente, né? Bem menos negativa do que aquela imagem anterior que me dava a sensação de que tinha sido um caos eu ter tido um aumento de clientes. Era só porque eu estava usando um orçamento estático. Então, o que é que a gente vai aprender? Quando o relatório de desempenho é feito usando o conceito de orçamento flexível, eu vou comparar nível de atividade semelhante. Aquilo que eu disse ainda agora. Eu orcei para 120, tive 150, então eu vou comparar orçamento para 150 com efetivo de 150. Se eu comparar orçamento de 120 com efetivo de 150, vai dar diferença desfavorável, é lógico. Eu vou ter gasto muito mais do que tinha orçado, porque eu vendi mais, porque eu tive mais clientes na minha loja. Então, facilmente a gente vai perceber que quando os custos são analisados com base no nível de atividade desenvolvida, a variação é bem menos desfavorável do que no orçamento estático, né? E a aferição do desempenho ela é mais correta. Então, nesse aspecto aqui, por essa abordagem, porque o orçamento é uma ferramenta de planejamento, mas também pode ser uma ferramenta também de acompanhamento, né? Que a gente está mostrando aqui agora um exemplo. Eu vou estar acompanhando o meu desempenho de uma maneira mais racional. Porque, olha, os custos eles variam conforme a atividade da empresa. Isso é intuitivo. Se eu aumento a atividade, é óbvio que eu vou gastar mais, né? Se eu preciso trabalhar mais horas, é óbvio que o consumo de energia elétrica vai aumentar mais tempo, vai aumentar, né? Se eu vou trabalhar tantas horas
muitas horas eu talvez precise contratar mais funcionários. Talvez se eu aumentar tanto a minha atividade, eu vou precisar alugar um galpão, porque o que é que se fala? Aluguel é um custo fixo. Sim, ele é um custo fixo dentro de um nível de atividade. Mas se, por exemplo, eu tenho um grande galpão que me serve porque eu tenho um nível de faturamento. Se esse meu nível de faturamento duplicar, pode ser que aquele galpão já não suporte, já não tem mais espaço para guardar minhas mercadorias, meu parque logístico lá. Então eu vou ter que ter um outro galpão e aí o valor, o aluguel, vai aumentar. E aluguel, que é um custo fixo, não se tornou um custo variável. Ele é fixo, mas ele é fixo dentro de uma faixa de atividade. Se a faixa de atividade, o nível de atividade aumentou, ele também vai variar, não é? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Por fim, como uma conclusão dessa nossa aula, é, o que é comum a qualquer técnica de análise de desempenho é é o seguinte, é a oportunidade que você está dando àquela empresa que está tentando analisar o seu desempenho, você está dando a chance dela responder a seguinte pergunta: como é que a gente vai? Como é que a gente está indo? A gente está indo no caminho certo? A gente está bem? A gente está mal? A gente está distante da estratégia? Então, fazer análise de desempenho é tentar responder essa pergunta: como é que nós estamos? Como é que nós estamos indo? Por fim, obviamente não existe uma métrica infalível que seja aplicável a qualquer organização. Não existe uma métrica que vou dizer, olha, use esse indicador, use esse modelo aqui, que ele é o melhor de todos e se não der certo na sua empresa, o problema é da sua empresa. Não é assim que funciona. O que realmente importa é descobrir aquele que vai se adequar melhor à sua empresa. Para algumas, o melhor é usar, por exemplo, capital intelectual. Outros, é se utilizar do benchmark para comparar a sua prática com a prática de outra empresa e ver se você tá indo bem ou se você pode melhorar. E talvez você pode até descobrir que a melhor prática do mercado é a sua. Então é uma maneira também de se avaliar. Pode ser que o BSC, que é tão popularizado, seja a melhor maneira de avaliar. O importante é que você, volto lá para aquele exemplo que eu dei no início, não caia naquele erro de achar que seria ideal para um avião ter apenas um indicador, um instrumentozinho só, que dissesse está certo ou está errado. Porque existem vários fatores. Qualquer instituição está envolvida, tá inserida num ecossistema de uma infinidade de possibilidades e de agentes e de atores, e que você não pode ser reducionista ao ponto de achar que somente uma medida ou somente um modelo vai responder a todas as suas perguntas. Então, o que é importante é descobrir a melhor maneira de avaliar a sua empresa. Qual é o melhor modelo? Como eu disse, o BSC, por exemplo, ele é adaptável. Você também pode adaptar um outro modelo qualquer, que já exista no mercado, para o que é a sua realidade. Você pode pensar, não, isso aqui não é tão aplicável à nossa empresa, não vamos usar isso. Ou vamos adicionar isso aqui que não tem no modelo original, mas para nós vai ser importante também ter essa visão, também ter esse número aqui. Então, essa que é a grande sacada. Tendo isso, você vai permitir que a autogestão ela acompanhe com precisão o desempenho e que, sempre que necessário, seja possível fazer a correção de rumo. E para que se corrigir o rumo? Para que você otimize o resultado esperado. Para também que você perceba se a estratégia, lembra da estratégia? Aquele caminho que você imaginou, que você traçou, que você iria trilhar para sair de um lugar onde você estava, de um patamar, seja financeiro, de mercado, seja lá qual for, para outro, se esse caminho está sendo bem trilhado, ou se você desviou, não porque quis, com uma correção de rumo, você simplesmente se perdeu. Porque a gente às vezes muda o caminho, não porque a gente entendeu que encontrou um caminho melhor,
a gente muda o caminho às vezes porque se perdeu, né? Alguma coisa falhou. Então, fazer avaliação de desempenho é entender isso. Como você está indo? E se a resposta for não estou indo bem, é sempre tempo de fornecer. E aí entra a nossa ideia de controller, de controladoria, fornecer a autogestão, essa informação que é crucial, é fundamental. Como você está indo e o que fazer para voltar ao caminho certo ou para fazer melhor do que está sendo feito. Pois bem, essa foi a nossa aula de hoje. É, eu desejo que vocês tenham uma boa semana de estudos e, como eu falei, a partir de agora nós vamos estar apresentando mais atividades práticas, né, estudos de caso, é, pedindo para que vocês comecem a colocar mais em prática aqueles conhecimentos teóricos que a gente acabou já contemplando no que era previsto conteúdo programático. Então, como já disse, uma boa semana de estudos e até a próxima aula.